Eu quero ler um trechinho para vocês aqui na Bíblia, Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Gente, leia esse capítulo 43 de Isaías, ele é maravilhoso. E por que eu tô usando ele? Pra gente falar um pouquinho mais sobre rejeição e abandono. Por quê? Rejeição e abandono tem muito a ver com pertencimento. Nós precisamos sentir pertencente. Em famílias desestruturadas, em famílias que hoje em dia não são famílias sólidas, de base, a gente tem tido muito, né, a desconfiguração familiar, e isso cria uma sensação de falta de pertencimento. Mas Deus escreve ali na Bíblia todo o tempo, e esse capítulo 43 de Isaías é algo assim maravilhoso, porque ele realmente fala que ele nos pega pela mão. Nós já somos criaturas feitas por ele. Lá no Salmo 139 diz que ele nos formou pelas suas mãos e nos colocou na entranha de nossas mães. Então, assim, quando eu recebo dos meus pais a vida, eu recebo de Deus para mim através de duas pessoas que têm livre-arbítrio. O que é isso? Significa que pessoas, a gente até falou um pouquinho isso daí quando a gente estava falando de sonhos, né? Que às vezes a gente vive o sonho de outra pessoa. Mas nós chegamos na vida pelo livre-arbítrio de duas pessoas que nem sempre têm boas escolhas. A gente tem que lembrar que ela deve ter heranças geracionais que a formaram ou vivências que a formaram e de repente ela é um ser humano que não me faça me sentir pertencente. Porém, eu sou pertencente a Deus. Isso já nos ajuda na ferida de rejeição e abandono que falamos outro dia. Porque o ser humano foi feito para pertencer. Só que quando a gente cai na história ou da nossa interpretação de afetos, ou de pessoas que não tiveram o melhor para nos oferecer, quando a gente não se sente pertencente, nós podemos sim ter essa ferida aberta. Da rejeição, quando eu olho e eu vejo que talvez aquela pessoa que me criou não me ofereceu o aconchego, o acolhimento que eu queria, ofereceu mais para um do que para outro, né? Ou quando eu fui realmente abandonada, eu posso ter vivência de abandono já desde o ventre, por interpretação ou realmente por abandono. Né? Eu posso ter tido um pai e uma mãe que me geraram e que quando receberam a notícia não me quiseram. Ou um pai foi embora e deixou aquela mulher grávida, ou me tiveram, mas não me criaram. Enfim, gente, a vertente de história é muito grande, por isso que é muito importante você levar a sua história para um terapeuta, para que vocês juntos possam analisar o que a sua história gerou na sua vida de interpretação. Eu posso ter tido uma história maravilhosa, eu posso ter sido a filha querida, amada, mimada, cuidada e ainda assim ter ferida de rejeição e abandono por interpretação de alguma coisa pequena, mas que me gerou essa sensação. Então, pegue a sua história, sente na frente de um terapeuta e converse sobre ela. É muito bom a gente se conhecer e nem preciso estar sofrendo para isso. Às vezes só para aprofundar na minha identidade, sejam curiosos sobre vocês. Mas falando sobre o pertencimento, o que acontece? Como que eu honro um pai e uma mãe que realmente pode ter me abandonado, por exemplo? Porque Deus pede para eu honrar pai e mãe. Mas se eu tive um pai e uma mãe que me abandonou, às vezes tudo que eu carrego é raiva, mágoa, ódio, tristeza, dor e mais dor. Como que eu vou conseguir honrar um pai e mãe desse jeito? Pai e mãe, a gente honra da melhor maneira possível, vivendo a nossa vida da melhor maneira possível. Eu recebo a vida deles, mesmo que da maneira que eles me entregaram não tenha sido boa, mas eu recebi a vida, passou por eles. Crie um sentimento de perdão, lembra? Soltar a corda? Crie um sentimento de perdão. Entenda que deram o que tinham, se não tinham nada, não me deram nada, mas me deram o que tinham, e eu recebi o principal deles, a vida. Então, pai, mãe, às vezes eu nem sei quem são eles. Gratidão por me entregarem a vida. Hoje eu sigo. Eu tomo essa vida pra mim e eu vou viver da melhor maneira possível. E muitas vezes viver da melhor maneira possível significa não copiar o exemplo. Porque lembra, a nossa mente, ela tem uma lei, uma regra. E às vezes eu fui educado por pessoas que não me deram amor em qualidade, educação em qualidade. E quando eu cresço eu tenho uma tendência natural a copiá-los. Mesmo sabendo que é algo que eu não queria. Às vezes eu me vejo fazendo coisas, copiando modelos de pai e mãe que a gente fala assim, meu Deus, eu sempre condenei tanto isso, estou fazendo igual. Por quê? Porque a lei é forte. A lei do exemplo é muito forte.
mas eu tenho hoje o poder de decisão como eu quero viver essa vida. Então aí você faz o quê? Toma essa vida para você e agradeça o que você recebeu, que é a vida, mas diga, eu sigo para viver melhor do que este modelo que você me entregou. Eu hoje vou viver a minha vida com qualidade. E quando eu consigo fazer melhor, mas sem me colocar acima deles, só respeitando essa hierarquia do recebimento, eu sigo para a vida. Quando a gente estuda constelação familiar, eles explicam sobre isso, né? Sobre esse entendimento da hierarquia que é tão importante, porque Deus é Deus da ordem, né? E hierarquicamente os pais têm que estar acima de nós. Quando eu entendo que eu sou melhor do que eles e que eu tenho para ensinar para eles, eu estou invertendo a ordem. Então não, você não precisa voltar aqui para dizer para eles que você é melhor que eles. Não, simplesmente perdoe, receba a vida e vá viver a sua vida da melhor maneira possível. Reaprenda, ressignifique, transforme, crie seu modelo de família. Como que eu posso ter uma família, Andréia, reestruturada, equilibrada, se eu nunca tive um modelo? Fazendo por essa família aquilo que você gostaria de ter recebido. Essa é a receita. Isso é viver melhor. Isso é tomar a vida e viver de maneira melhor possível. É você entender que você pode fazer diferente daquilo que você recebeu e ainda assim você está honrando aquelas pessoas. Pertencimento e honra. Duas coisas que você precisa equilibrar. Porque isso faz parte do amor e da ordem, que são coisas que a gente pode abrir a Bíblia e ver do começo ao fim que esse é Deus. O Deus da ordem, o Deus do pertencimento, o Deus do amor.